essa foi a pior receita que eu já fiz nesse canal. Tô arrependida. Mais uma vez, nesta cozinha, para fazer uma receita que tá literalmente viralizada na rede vizinha. Então, eu vou trazer aqui pro canal, só que na minha versão, com aquilo que eu tenho em casa. O que temos para fazer essa receita é milho com grão de bico, tipo... Errou! Milho com ervilha. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Eu tenho um pouco de queijo ralado, esse macarrão gravatinha, maionese e frango que a gente vai cortar para colocar nessa salada. O mais curioso dessa salada é que ela não vai nenhum tipo de alface ou tomate. O quê? Entendi, foi nada. Porque eu não fui lá no mercado, então eu vou fazer literalmente com o que tem aqui. E o que eu tenho aqui é isso. Eu gosto de pobre. Eu acho que dá pra fazer uma salada gostosa, mesmo que não tenha salada no meio. Será que vai dar certo? Confia em mim e me imita. Primeira coisa, a gente tem que colocar o macarrão pra cozinhar, e eu já deixei pra esquentar. A minha velha de guerra... Eu não estou suportando mais. A coitada tá sofrendo, já tá pedindo pra literalmente descansar. É verdade. Eu deixei o peito de frango descongelando, então eu peguei um pedação que tinha e aí já fui para a parte de picar. Eu piquei ele um pouco maior para poder realmente ele não sumir na salada. Então você vai ver que ele tá cortado em cubinhos e aí ao tanto que deu, rendeu bastante. Já acendi um fogo na panela e aí já coloquei para fritar. Não muito para ele não ficar muito seco, mas aí já coloquei ele para fritar porque ele é parte fundamental dessa salada da Shopee. E aí eu fui passando sempre um olho para ver se não queimava, a minha água já estava fervendo. E aí eu já fui colocando esse macarrão que eu achei uma gracinha. Eu nunca tinha comprado dele. E aí eu fui colocar um tempero, só que quando eu vi eu tinha colocado em vez de frango, um tempero de bacon. Mas relevem, o importante é temperar, né? E aí eu coloquei açafrão, só que eu coloquei açafrão demais. Eu percebi que tinha colocado depois em excesso. Aí coloquei mais azeite, coloquei azeite também no macarrão. E aí fui colocando o frango para secar a água que eu tinha colocado. Aí coloquei mais um pouquinho porque eu achei que não tinha cozinhado muito bem. E aí eu fui misturando. Gente, coloquei muito açafrão, tá dando na cara que foi, né? E o problema é que dá um amargorzinho, né? Mas tá bom. Aí eu fui picando a batata porque eu não tinha nada crocante pra colocar nessa salada. E aí eu fui tentando fazer o mais fino que eu conseguisse, que não é muito fácil com a faca como essa, né? Eu não tenho ralador nesse sentido de batata. E aí eu fui cortando o máximo que dava. Eu ainda deixei uma batata pra trás e ficou esse tanto de batata que eu tô mostrando pra vocês. Aqui eu tinha percebido que eu acho que eu deixei o macarrão demais, distraída com a batata. E aí já fui escorrer ele no tanque. E aí coloquei uma água gelada pra poder ele não colar, porque... diz que tem que fazer isso, né? Pra dar tipo um choque térmico no macarrão. Não sei bem como é que é, não. E aí eu deixei ele escorrer um pouco pra poder depois colocar na salada. Aí eu fui fritar a batata. Eu sempre erro nessa temperatura da gordura. Só que aí depois foi pegando temperatura maior até que ficou no ponto realmente de fritar. Gente, eu nunca sei qual que é a temperatura certa de colocar a batata. É sempre um terror. E aí às vezes a batata nem fica crocante por causa disso. Essa aqui foi uma das coisas mais idiotas que eu fiz. Eu não tenho muito gás para fazer o macarrão assado. E aí eu fui tentar gratinar ele, deixar ele mais durinho com queijo na sanduicheira. E foi a maior lambança da minha vida. Literalmente na minha cabeça tava saindo, tipo, ia sair tudo certo. Porque eu faço outras coisas na sanduicheira. Mas não deu certo não. E aí eu fui tirando a batata, que já foi fritando, já fui tirando direto na vasilha, que eu ia fazer todo aquele misturão, e já fui colocando a próxima, mas agora o óleo você vê que já tava ok, né? Só que eu não coloquei tudo, deixei um pouco para não ficar atrapalhando as outras de fritar. Quando eu abri, olha como é que tava. Começou a ficar gratinado, mas demorou demais, fez muita lambança. Eu já tava morrendo de ódio desse macarrão, porque na minha cabeça tava saindo, ia sair muito diferente.
E aí eu já fui colocando direto na vasilha, já com um pouco da primeira batata que tinha fritado. Ó, eu tava colocando o macarrão assim, bem aleatório, uma quantidade que eu achei que ia ser bacana, porque era muito macarrão. E aí eu vinha e gratinava, jogava por cima o queijo, sabe? Eu ia colocando no olhômetro conforme eu achava que ia ficar ok. E aí eu distribuía tudo nos cantinhos, no meio, pra gratinar, que na minha cabeça ia ficar perfeito. E aí aqui eu tava jogando já o frango na panela pra poder misturar, fazer esse misturão de tudo. E aqui colava muito o queijo em cima. E aí ficava um tablete de queijo queimado. E aí o treino começou, olha, começou a dar tudo errado aí. E aí aqui eu fui misturando, já coloquei minha maionese duvidosa. E aí eu fui misturando e aí eu fui vendo que, tipo, não tava ficando do jeito que eu imaginei. E aí eu coloquei o milho, né, com a ervilha pra misturar, pra poder ficar um pouco mais salada. Acho que foi a única coisa de vegetal que foi colocado, foi isso aí, tá? E aí eu vim com molho. Cara, eu não sei por que eu coloquei esse molho nesse negócio. E aí eu coloquei mostarda, porque eu achava assim, vai dar uma coisa cítrica, vai ficar mais saboroso, né? E aí eu também coloquei ketchup, que era bem picante, porque eu pensei, vai salvar todo o resto, né? E eu misturei. Gente, isso aqui já tava pesado, que, sinceramente, pelo amor de Deus, eu já tava entrando em desespero, tentando salvar. Aqui dá pra você ver a minha cara de descontentamento. Eu odeio fazer uma receita na minha cabeça e quando fazer, dá tudo errado. Aí eu falei, vou colocar um requeijão, porque requeijão, tipo, salva tudo. Mas foi a coisa mais bizarra que eu coloquei. Gente, vocês fazem ideia de tanta coisa pesada que eu tava colocando isso aqui? Sinceramente, tipo, tava muito pesado. E pra ser sincera com vocês, não é que, tipo, ó minha cara tá muito decepcionada. Não é que não ficou gostoso, mas tipo assim, ficou muito pesado. E sinceramente, eu não faria essa receita de novo. Apesar de ter ficado gostosa, ficou saborosa, eu sentia a batata crocante e tudo mais. Não foi a expectativa que eu tava esperando que ia ser igual a outra receita. Apesar de tudo, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.